Professor Enio, todo mundo quer saber, naturalmente, quando há um processo desse de radiação acima de determinados limites, os alimentos podem estar contaminados, a água que você toma, porque ela pode contaminar até os lençóis que estão embaixo do solo e tudo mais. Qual é a preocupação efetiva que as pessoas precisam ter em relação a isso? Primeiro os japoneses e depois o resto do mundo, na medida que isso vem pelos ventos, vem pelos mares. Qual é o nível de preocupação que a gente precisa ter? Precisa ficar claro uma coisa. No acidente nuclear, nós temos duas formas de contaminação. Uma é a radiação que sai. A radiação são partículas nucleares que são liberadas pelos materiais radioativos. Isso é uma coisa e ela acontece prioritariamente em volta do reator onde houve o problema. Né? Depois nós temos a liberação de materiais radioativos. Certo. Isso é uma outra coisa. Esses materiais são átomos de elementos químicos que vão liberar partículas em determinado momento que a gente nunca consegue prever. Certo. Eles existem uma probabilidade deles emitirem e eles vão emitindo ao longo da vida deles. Né? Certo. Esse material é que está sendo arrastado pelos ventos, pelas correntes de ar e tudo mais. O que vai acontecer é que esse material radioativo se espalha numa região muito maior do que a localização da usina. Certo. Então, o nível de radiação que a gente começa a detectar a distante do problema, é porque os elementos radioativos foram levados para essas regiões. Então, um peixe no mar, por exemplo, poderá ser contaminado, uma pessoa come esse peixe, e isso entra dentro da corrente sanguínea dela e pode, vamos dizer, desencadear uma série de problemas no seu organismo. Exatamente, porque esses materiais radioativos eles vão se espalhando, aí chove, por exemplo, esse material que está no ar, ele precipita, tanto no mar, contaminando os peixes, como na terra, contaminando os alimentos, que quando são produzidos, ou, por exemplo, um capim, que vai ser comido pelo gado e vai contaminar o gado. Sim. Aí matamos o gado, comemos o bife e aquele material vem para a gente. E no nosso organismo ele pode emitir essas partículas, não causando problemas para nós. Ou talvez não. Eles podem ser eliminados sem emitir a partícula. Agora, o que a gente tem que monitorar é sempre esse o problema da radiação e da radioatividade. É o risco. Há uma probabilidade de acontecer o problema. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar medidas para não correr o risco. Então, não vamos comer os alimentos contaminados, não vamos beber água contaminada, porque isso aí vai nos colocar em risco. Porque no nosso ambiente a gente convive com a radiação. Certo. Não tem como eliminar a radiação. Mas sempre no nível aceitável. No caso do Brasil, professor, se a gente pensar que a energia nuclear para nós representa algo em torno de 3% de toda a energia produzida no Brasil, será que vale a pena a gente correr esses riscos todos, que às vezes fogem ao controle, tendo em vista a potencialidade nossa hidráulica com as barragens, ventos? Será que não seria o caso da gente apostar mesmo na energia hidráulica e não na energia nuclear em função desse aprendizado do momento? Pois é, essa questão não é trivial e todas as sociedades elas estão diante desse dilema, né? Nós temos uma usina nuclear, uma questão interessante, ela não polui. Enquanto ela está funcionando normalmente, ela não polui porque ela não emite nada. Certo. Aliás, se emitisse, seria um desastre. Ela não emite gases de efeito estufa, por exemplo, não emite nenhum tipo de poluente, que é comum nas termoelétricas, é comum nas hidroelétricas. Sim. A usina nuclear ela tem um risco. E um risco é uma coisa que pode acontecer, pode não acontecer. Tá certo. Uma termoelétrica, ela tem um risco bem menor que a usina nuclear, de explodir uma caldeira, por exemplo, com danos muito menores, mas ela polui o tempo inteiro. E essa poluição da usina termoelétrica a gás ou a derivada de petróleo, ela é visível no dia a dia das pessoas. Então, são duas coisas distintas e as pessoas têm uma tendência, às vezes, com o tempo, ela percebe o impacto ambiental das outras fontes e ela fala, não, vamos correr o risco, é melhor correr o risco. Sim. Só que quando acontece esses o risco eventos se tornar uma realidade, aí você fica em muitas dúvidas se aquela opção foi boa. A gente precisa de energia nuclear? Não. Né? Se nós fecharmos a Angra 1, 2 e nem construir vai fazer uma pequena diferença. Não vai faltar energia elétrica no país. Como você vê, o percentual é muito baixo.
Tá certo. Mas eu acho particularmente importante que uma sociedade também não pode ficar fora de conhecer essas tecnologias, que hoje não tem necessidade, mas quem sabe o amanhã. Eu vejo assim, quer dizer, tudo na natureza é bom e ruim ao mesmo tempo. Depende do uso que a gente faz, né? Uma faca, ela pode ser um bisturi para salvar uma pessoa e pode ser um punhal para matar uma outra. Certo. É o uso que a gente faz. A energia nuclear é a mesma coisa. Ela tem um uso bélico, que é péssimo, né, que elimina e mata pessoas. Pode produzir bombas e tudo, né? O uso da radiação pode ter um risco de causar malefícios, mas ela também é boa, porque ela produz energia elétrica e ela também tem uma série de aplicações na saúde, não né? energéticas e não militares. Por exemplo, um câncer de próstata tem um tratamento muito recomendado, que é a introdução na próstata de agulhas radioativas. Elas são colocadas em volta do tumor, que é um pontinho, né, onde está nascendo o câncer. Isso é introduzido lá, eles matam todas essas células, inclusive destrói o tumor. Professor, muito obrigado pela sua atenção, pela sua entrevista. Parabéns pelo trabalho desenvolvido na Unicamp. E eu espero que os técnicos, como o senhor, que trabalham nessa área, que lutam pelo desenvolvimento da energia, sejam capazes de produzir a energia mais limpa possível e que dê por custos menores, né, o resultado que a sociedade precisa, que é energia elétrica para atender o processo de desenvolvimento. Vamos para um rápido intervalo. E voltamos com o trabalho desenvolvido pelo Centro Promocional Tia Leide. Até já! Você está assistindo o programa Mais Cidadão,